Ali é a Vila Estrela. Santo Antônio, né? E nós também tem esse negócio também, nós somos rodeados também da área nobre, né? A galera rica de BH. Então nós temos Santo Antônio, Luxemburgo, né? Vila Paris, Luxemburgo. Aí do lado de cá, aqui, assim, já tem o São Bento e Santa Lúcia, que é a parte da barragem. Aqui é a parte do morro, parte central do morro, parte do comércio. Todo comércio que teve na favela é aqui. A ideia do Favela Bela é mobilizar, né? O nosso negócio é mobilizar para que esse grito aumente, né? Sabe? E como a gente tem essa parte que não, a gente não mexe com política, esse negócio, então assim, a galera deposita mais confiança. E ela também vê o resultado, né? Porque tem muita galera de favela, ela tá cansada de historinha, né? Você chegar que a gente, daqui tal dia, tal prazo a gente vai fazer. Então o Favela Bela é isso, primeiro a gente conquistou essa confiança, né? De chegar, ó, a gente vai fazer uma ação e ela acontece, sabe? Mesmo vai quatro voluntários, a gente vai, entendeu? Vai ser o Pelé, vai. É igual a gente fala, onde tiver 2, 3 é Favela Bela, entendeu? Então a gente mobiliza essa galera, Centro Candomblé, Ubanda, tudo, eu vou chamando para as ações, entendeu? Vamos falar da estética, né? De cores, da cultura, de pinturas, desenho, né, na parede. E aí a gente traz também, através dessa pintura, a gente traz também temas para ser discutido mesmo, sabe? A gente escreve na parede um tema, vamos supor, do LGBT, a gente acha que, entendeu? É importante para a comunidade debater isso, né? Será que está preparada? Aí a gente vai fazer um desenho, chama uma galera que quer fazer e a gente começa a fazer, começa a ter o debate e dali a gente leva para outros espaços. A gente estava tendo também agora essa parte do clima, né? A favela antes tinha muita árvore, era muita árvore dentro da comunidade, muito terreiro, né? Tinha terreiro para danar, né? Então quando a família vai crescendo, a galera vai aumentando a casa. E o espaço onde ela aumenta a casa é o espaço do terreiro, onde que tinha aquela árvore, aquela sombra, que ajudava nessa temperatura, né? De equilibrar essa temperatura dentro. E aí foi encortando, foram construindo. Você vê que aqui mesmo, nesse espaço aqui, ó, era quase uma floresta. As casas eram dentro debaixo das copas mesmo, era muita casa. E então aí tem essa discussão. Como que a gente vai fazer agora? Não tem lugar para plantar, né? Pelo menos aqui dentro mesmo, né? Mas a gente tem ao redor. A gente tem ao redor, tem bastante mata, nós temos uma nascente ainda, né? Eu olho 2 fatores que seriam super importantes para que aconteça essa mudança. Uma começa nas escolas, sabe? É fundamental a criança participar. Então, primeira coisa, a criança, é mostrar para ela qual que é a importância, sabe? Qual que é a importância da árvore, qual que é a importância daquela água ali, do desperdício, do consumo, sabe? Então, assim, importante é eles. Segundo fator, quem dá essas condições para essas crianças, para fazer esse trabalho com essas crianças? Aí já entra o nosso, né, o Estado, o governo, né, nós, né, a sociedade, todo mundo, de dar essas condições, sabe? Dar lugar para fazer plantio com essas crianças, excursões para esses lugares. Falta excursões nas escolas. O pessoal prefere mais excursões para cada lugar que não tem nada a ver. Olha, eu acho que é o mau uso do capital, do dinheiro, mal aplicado. Eles se preocupam em dar esse dinheiro para determinados órgãos, né, organizações que não trabalham essa parte, sabe? Então, assim, eles ficam lá jogando água no gelo e achando que vai ficar congelado. Não vai, descongela. Então, assim, é um dinheiro mal aplicado, que é fácil de ser aplicado e é fácil de ser controlado, sabe? É fácil de mostrar onde o dinheiro está. Você vai chegando em tal escola, programar o semestre inteiro as atividades ecológicas junto com os meninos, né? Por exemplo, plantio de muda. Plantio de muda, não é só o plantio de muda ter numa área da prefeitura. A prefeitura tem uma área que tem lá não sei quantas mudas. Gente, é chegar a muda e levar os meninos para a mata mesmo, para plantar essas mudas, né? E fazer eles terem o controle,
do ano inteiro. Fazer um estudo, falar assim, nossa, olha o tamanho que ela tá, sabe? E fazendo isso e acostumando. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso pensamento aí. Aí a gente mudando isso, eu acho, não sei, eu acho que a gente vai ver mais impacto. Eu acho que a gente vai ver mais do que só falar da época da enchente, que inundou tal lugar, que o barranco caiu. O barranco cai por quê, né? Por que o barranco cai? Né? Então, eu acho que tem que ser isso, tem que trabalhar nas escolas. É o futuro. É o futuro. É a escola, é as crianças, porque tem uns adultos que não tem mais conserto não, gente. Tem não.